Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Hoje nós vamos meditar em um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel. Algo espantoso aconteceu com o rei, e isso é fato verídico. Isso não é uma parábola, isso não é algo que é fictício, mas é um acontecimento real que aconteceu na época em que o povo de Deus estava na Babilônia. O povo de Deus tinha sido levado para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, o templo do Senhor foi destruído e o povo levado cativo, levado como prisioneiro da Babilônia. Isso aconteceu em média de 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. 400 a 500 anos nessa faixa, 500 e poucos anos antes de Cristo. Então, esses acontecimentos vieram e sucederam a destruição de Jerusalém, a deportação do povo para a Babilônia, muita gente morreu, foi uma tragédia. Isso aconteceu em 3 vezes. Na primeira vez foi levado Daniel, seus amigos e muitos nobres. E na segunda vez foi levado também outra quantidade de pessoas. E na terceira vez foi a destruição geral, né, da cidade de Jerusalém. E o templo, a destruição do templo também. Mas tudo isso aconteceu não porque o Deus de Israel fosse um Deus fraco, que os deuses da Babilônia foram mais fortes. Assim, os babilônicos pensavam. Assim, os babilônicos acreditavam. Mas, na realidade, o que aconteceu foi o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que pelo pecado do povo de Deus, o pecado do povo que vivia ali em Jerusalém, que não estava agradando a Deus, estava em idolatria, estava vivendo, cada um vivendo as suas vidas e deixando Deus de lado. Deus mandou profetas para que avisassem a eles, eles foram avisados, mas assim mesmo continuaram no erro. Não se arrependeram, não mudaram a sua forma, a sua maneira de viver. E ali foi destruída toda aquela cidade e aquele povo foi levado para a Babilônia, passaram lá 70 anos. Também houve uma profecia que Deus disse, 70 anos irão passar e depois voltarão. E depois de 70 anos voltaram e reconstruíram a cidade de Jerusalém, o templo e tudo mais. Então, durante esse período em que o povo estava na Babilônia, o rei Nabucodonosor estava no domínio. Teve o rei Nabucodonosor, depois teve o seu filho, depois o seu neto, e Beltesazar, que ali foi também mudado, aquele reino foi invadido e os persas e os medos dominaram através de Dário, rei da Pérsia. Mas o que nós vamos trazer aqui agora é um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou, e esse caso foi um caso conhecido no mundo inteiro da época, em todo o reinado e até fora dele. Se encontra no livro de Daniel, no capítulo 4. São 37 versículos, eu vou ler todo, porque é necessário que você tenha um entendimento pleno sobre o acontecimento. Talvez você já tenha lido e, se também não leu, pela primeira vez agora vai tomar conhecimento desse acontecimento. Daniel capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos
os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e por esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho
contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a sua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Aleluia. Porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Irmãos, nós vemos aqui este rei, depois de ter passado por esta situação, ele foi avisado por Deus que iria acontecer isso. Normalmente, querida igreja, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, tudo na sua vida, na minha vida, Deus procura avisar. Deus avisa. Deus não traz ninguém por inocente. Por quê? Porque o aviso sempre é dado por Deus. Deus avisa, Deus orienta, Deus diz: olha, te arrepende, olha, muda de estilo de vida, olha, procura entregar a tua vida a Jesus. Mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Procura se fortalecer mais na fé, na leitura da palavra, nos louvores a entoar ao Senhor, nas orações, para se fortalecer na fé, irmãos. Deus avisa para que ninguém venha a estar caindo, venha a estar tropeçando no Evangelho. Precisamos nos fortalecer da vida espiritual que em nós já está, que em você já está. Você que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que é um homem e uma mulher de Deus. E você que ainda não é, que não entregou, que não fez essa aliança com Deus, também Deus está avisando. Deus está te dizendo. Deus está te alertando. Até quando? Observe que nesta leitura, Daniel, ao ouvir esta mensagem, Daniel orienta ao rei. Daniel diz: olha, rei, procura te arrepender dos teus pecados. Procura mudar teu estilo de vida. Aleluia. Versículo 27, Daniel orienta ele. Daniel aconselha a fim de que ele deixe os pecados dele para praticar a justiça, deixar a iniquidade, usar de misericórdia para com os pobres. Aí diz: talvez se prolongue a tua tranquilidade. Temos que tomar iniciativas, pessoal. Nós não podemos viver uma vida ao Deus dará, podemos dizer assim, esse ditado. Não podemos viver uma vida como tem um ditado no mundo que diz: deixa a vida me levar. Não, tem nada de a vida me levar. Quem vai levar você é a palavra de Deus. Não são as circunstâncias da vida, não são as dificuldades, não pode ser o sistema. Não podemos ser guiados pelo sistema, não podemos ser guiados pelas circunstâncias, mas devemos ser guiados apenas e pura e simplesmente pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. Quando assim nós agimos, quando assim nós procuramos, porque não é fácil realmente, tudo bem, mas é importante que você queira. Não despreze, pelo menos tente. Aí está a diferença de duas pessoas que não estão seguindo a Jesus. Duas pessoas que estão fazendo errado. A diferença está: uma pode querer seguir Jesus e não está conseguindo, mas está tentando. Vai conseguir. Vai chegar lá. Em nome de Jesus.
Porque o Senhor está ouvindo o clamor do teu coração. O Senhor está ouvindo o que se passa dentro de você, o desejo do seu coração. E Ele vai satisfazer o desejo do coração, no teu coração. E o outro que não deseja, o outro que despreza. E aí? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz que nós devemos buscá-lo. Mas será encontrado, Deus será encontrado por você. Você vai encontrar o Senhor quando você buscar o Senhor de todo o seu coração. Ah, mas por que eu estou buscando e não encontro? Porque não está buscando de todo o coração. Como buscar de todo o coração? Continua buscando. Continua buscando com mais intensidade. Começa a ler a palavra de Deus para que lentamente você seja ministrado pelo Espírito Santo do Senhor e dessa forma ser mudado a tua mente. Daniel orientou. Um ano depois, 12 meses, um ano depois, estava o rei no palácio, olhando a Babilônia. Aí diz, grande Babilônia, que eu construí com a força do meu poder, com a força do meu braço, com a minha inteligência, a minha sabedoria, para me exaltar. Aleluia. Levantou os olhos e olhou e viu tudo aquilo e disse, foi eu. Se exaltou para a exaltação de si mesmo. Neste momento, foi o momento da queda. Devemos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas vidas. Tenha cuidado. Algumas pessoas até dizem assim, olha, aquele fulano lá, ele ali, olha, está naquela situação por causa de mim. Se não fosse eu, ele não estaria assim. Se não fosse eu, ela não estaria assim. Foi eu, olha, tem que dar graças a mim. Dá graças a Deus primeiro, mas dá graças a mim também. Ou seja, eu também mereço ser exaltado. Eu também mereço ser exaltada. Para com isso. Não se exalte. Não queira glória para si. Mas se porventura você foi usado para que alguma pessoa tivesse um progresso sobre alguma coisa, diga no seu coração. Comece a treinar no seu coração. Foi o Senhor que fez isso na vida dela. Eu fui apenas um instrumento. Seja apenas um instrumento na mão de Deus. E deixe toda a glória. Não é a glória maior para Deus e um pouquinho para mim. Não! E um pouquinho para você, de forma nenhuma. Glória nenhuma. Que Ele cresça e que eu diminua. Foi isso que João Batista falou. E é isso que Deus quer. Que você diminua, baixe a bola. Baixe a bola. Não é você. Não foi você. Você dê glória a Deus por ter sido usado por Deus. Mas a glória, toda a glória, não é a maior parte para Deus e uma menor parte para você. Não. É toda honra, glória, louvor e adoração. Você e eu não merecemos glória nenhuma, porque toda ela é para Deus. Nos alegremos por ter sido usados para Deus. Nos alegremos por ser instrumento em que Deus foi glorificado. Aleluia. Alegria, satisfação de Deus ter sido exaltado por causa de você. É essa a satisfação. Mas ninguém lhe deve nada do bem que você faz a alguém. Todos devemos a Deus. Só a Ele. Ele é único.
Nabucodonosor se exaltou. Naquele mesmo instante se cumpriu a palavra do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento aquele homem se transformou em um animal. O seu coração foi mudado, coração de animal. O seu corpo, a sua fisionomia nasceu como penas de águia, unhas como de... Aliás, não podemos nem dizer unha, garras de aves. Né? A unha das aves é chamada de garras de ave. E ali ficou comendo agora capim. No sereno, como um boi, como um cavalo, como um jumento, como um animal quadrúpede. E ali aquele homem passou, quanto tempo? 7 tempos. Significa 7 anos. 7 anos da sua vida, aquele homem ficou ali pelos jardins do palácio da Babilônia, comendo capim e dormindo no relento, sendo aquele o rei, o grande rei da Babilônia. Deus humilha, Deus achata você, achata a mim, quando a soberba sobe. Mateus 23:12 diz assim que e o que se a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, observe, temos que ter cuidado com a nossa vida, tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado. Seja mais simples, mais generoso, mais generosa. Não deixe que as coisas que possam estar nas suas mãos sejam motivos de você deixar se exaltar. E ninguém precisa ser rico para isso, não. Às vezes, simplesmente por um favor que se faz a uma pessoa, já põe no coração o desejo da cobrança, o desejo, o sentimento de que fez aquilo e fez aquilo outro, e assim, e começa a trazer tudo isso para o coração. Tem que ter cuidado. Quando aconteceu isso, esse homem se transformou desse jeito. E passou ali 7 anos de sua vida, todo o reinado, vendo aquilo ali. Porém, ao passar desse tempo, irmãos, este homem, como é relatado no versículo 34, no versículo, aliás, 34, diz assim, olha: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos. Para onde? Para o céu. Levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Um reino que nunca se acaba, o reino do Senhor. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo é que diz assim que ele levantou os olhos, e ao fim daqueles dias, ou seja, ao fim dos 7 anos. Por que 7 anos? Porque esse era o tempo que Deus viu e olhou no coração de Nabucodonosor, que 7 anos seria o tempo suficiente para que ele fosse restaurado. E você? Quanto tempo para a tua restauração? Nabucodonosor, 7 anos. Alguns tomam a vida toda, coitado. Tomam a vida toda. 30 anos, 35, 40, 50, 60. Vai-se embora o tempo. 70 anos e por diante. Outros morrem e nunca levantam os olhos aos céus. Nabucodonosor levantou seus olhos para os céus e voltou, olha aí,
o entendimento, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize ao Altíssimo, o entendimento das coisas espirituais, o entendimento de Deus, irmão. Quanto tempo na tua vida? Pare agora. Você que não aceitou a Jesus ainda. Olhe quantos dias de vida você tem, quantos anos você tem. Quando foi que você levantou seus olhos aos céus para compreender as coisas do Espírito de Deus? Porque quando esse levantar os olhos não é simplesmente olhar para o céu e pronto, olhei. Não é isso. É profundeza espiritual que está se falando. Está se falando se levantar os olhos aos céus significa olhar para Jesus, se entregar a Jesus, procurar querer ser de Jesus. É levantar os olhos aos céus, é entender das coisas espirituais, é fazer parte do reino dos céus. Não é simplesmente observar de longe e estar olhando, é bonito, um dia eu vou ser crente. Seja o dia hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje. Talvez você não queira, mas que bom que você quisesse. Que bom que você queira. Irmão, quando ele levantou os olhos, entrou o entendimento das coisas espirituais, do reconhecimento de quem é Deus. Ele compreendeu o poder de Deus na sua vida. E você pode compreender o poder de Deus na sua vida. Então somente abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Deixe Jesus entrar no teu coração. Deixe Jesus fazer morada em ti. Deixe Jesus transformar a tua vida. Para de botar obstáculo. Para de levantar paredes entre você e Deus. Porque Deus não está levantando parede para você. Deus não está se afastando de você. Pelo contrário, Deus quer você com Ele. Agora, quando o homem começa a levantar barreira para não ver Deus, começa a se esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam lá no jardim, porque ainda o pecado que veio, eles não tiveram, aleluia, não tiveram a dignidade de se apresentar a Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Não tiveram humildade no coração, me perdoa, Senhor. Pois eu tanto errei, eu fiz errado isso, eu fiz errado aquilo. Conta a Deus. Não precisa contar ao homem, não. O homem é homem igual a homem. Conta a Deus os teus pecados. Aquilo que você muitas vezes não gosta nem de se lembrar. Se lembre e conte a Deus. Vá buscar desde a sua infância e comece a fazer uma confissão ao Senhor. Procura um lugar à parte e vai fazer uma confissão a Deus do teu passado mais distante, do teu passado mais presente, da tua vida, dos teus relacionamentos. Procura falar a Deus, procura abrir o coração para o Senhor. Aleluia. E logo em seguida, creia que pelos olhos da fé, Deus há de te restaurar, e restaurar todos nós, de você ter um conhecimento de Deus. Aí ele diz que quando ele entrou em entendimento, o que aconteceu? Eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Quando cai o entendimento, quando entra o entendimento das coisas do Espírito, a pessoa não se segura simplesmente a ser como era antes. Ele agora gosta de louvar, cantar hinos. Ele agora gosta de ler a Bíblia. Ele agora gosta de conversar com Deus, de orar. Orar é simplesmente conversar com Deus. Ele gosta de conversar com o Senhor. Ele sente a presença de Deus ministrando naquela conversa entre os dois, entre a criatura e o Criador.
glorificou a Deus. Reconheceu que o domínio é para sempre, de geração em geração. Então, irmãos, observe que houve um momento em que Jonas, você vai ver o livro de Jonas também, ele entra na barriga de um peixe. E ali, quando ele está naquele local, que ele faz oração, que ele levanta o pensamento dele ao Senhor, também ali naquele momento o Senhor já toma outra direção com Jonas e já deixa Jonas na beira da praia, para que ele fosse até a cidade de Nínive, ou seja, a praia da Síria, para que ele fosse a cidade. Não é a praia de Nínive, mas a Nínive ficava mais distante da praia. Então, querida igreja, queridos irmãos, você ouvinte da palavra do Senhor, o que aconteceu aqui a este homem, ele agora reconheceu, louvou ao Senhor, e ele mesmo depois diz assim, olha, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, humilhar como ele foi humilhado. Quando ele, depois que passou todos esses 7 anos, aí Nabucodonosor começa a escrever isso aqui, que ele não escreveu antes, escreveu depois do fato acontecido. No primeiro versículo do fato acontecido, aleluia, Nabucodonosor escreve assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O homem era soberbo, o homem era um tirano. Agora ele diz paz. Entrou paz no coração de Nabucodonosor. Depois de todo esse acontecimento, a paz está lá no início, aqui no primeiro versículo. Mas devemos entender que esse escrito foi realizado depois do fato acontecido. E agora, quando ele começa a escrever, a primeira coisa, o coração cheio de paz, da presença de Deus na vida dele, ele diz, paz vos seja multiplicada. Paz seja convosco. Ele diz, multiplicada, muito paz, sempre paz. Porque o coração dele, no qual se perturbou tanto, agora tem a sua vida de paz. Você em algum momento tem passado tribulação, tristeza, falta de paz, desarmonia? O Senhor diz para você nesse momento agora, paz te seja multiplicada. Abre mais, está sem paz, vai orar, você que é crente, vai buscar Deus, vai conversar com o Senhor, exponha o motivo da sua falta de paz, se você souber. Se não souber, procura apresentar a Deus também essa falta de paz, que o Senhor vai te mostrar o porquê. Muitas pessoas têm paz, têm falta de paz, porque não perdoam. Tem falta de paz porque tem ambição de querer algo e não consegue, não pode, porque é ambicioso e fica sem paz. A ambição tira a paz. O pecado tira a paz. A prostituição tira a paz. A falta de amor ao próximo tira a paz. Então, quando algo tem errado na nossa vida, a paz não está. Mas Nabucodonosor tinha um coração tão endurecido que ele disse que estava tranquilo no reinado dele, alegre, tão satisfeito. Precisou uma intervenção divina para que ele fosse despertado. Meu irmão, minha irmã, entenda que se algo está dando diferente na sua vida, faça um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine e procure se consertar com Deus. Procure se consertar com a pessoa que você está ainda em dívida,
ou que a pessoa esteja em dívida com você, em dívida de um perdão, em dívida de uma conversa, de um entendimento, vá se reconciliar com essa pessoa para que você tenha paz, como Nabucodonosor, este grande rei, este homem teve. Então, esta é a mensagem que Deus está falando para todos nós, né? E entendendo que, mais uma vez, só para finalizar, levante seus olhos aos céus. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para a falta disso ou daquilo. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. Pare de estar olhando para as coisas que está faltando. Olhe para Deus. Se encha de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai dar acréscimo daquilo que você olha e vê que está faltando. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que não entregou sua vida a Cristo, meu irmão, minha irmã, perdão. Medite na sua vida. O que é que você está esperando? O que é que está faltando para você se definir com o Senhor? Cuidado, para que não seja tarde demais o momento e que o momento nem aconteça. Venha para Jesus. Ele está querendo transformar a tua vida. Ele está querendo tirar os medos que existem em você, as humilhações do qual você já passou. O Senhor está querendo levantar a tua cabeça. O Senhor não está querendo mal para você. O Senhor não quer destruição para você. O que o Senhor quer para você é que você tenha uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida saudável. É isso os planos de Deus. Os planos de Deus para você são bons. São planos de paz, de prosperidade. Você acha que quanto tempo, vou fazer uma pergunta assim rapidamente, quanto tempo durará a eternidade? Quanto tempo durará a eternidade? Aqui na Terra, nós podemos chutar quanto tempo de vida teremos. Mas a eternidade, quanto tempo de existência você terá? Não tem fim. A resposta é essa. É eterno. Não tem fim. É sempre, sempre, sempre e sempre. Continuará. A existência da alma. Com Cristo é chamada de vida. Vida em abundância, vida com qualidade. Sem Cristo, ter entrado verdadeiramente, se não houver uma entrega real, será eternidade de existência, sim, sem vida de Deus, de sofrimento eterno. Não se iluda, não acredite em outra ideia, porque a verdade é apenas uma. Só existe uma verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Cristo é a verdade. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, decida-se. E quero ainda dizer, decida-se por Cristo. Sai de cima do muro. Decida-se por Cristo. Tenha coragem de dizer sim para Jesus. Paremos de estar esperando uma melhora sem Cristo. Pode até ter melhora material, mas espiritual sem Cristo não existe. Não existe melhora. Não existe salvação fora de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração com você agora. Você vai repetir comigo esta oração. Vamos orar. Senhor Deus, repita comigo. Neste momento,
Eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Neste momento, Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados, que o Senhor esteja me perdoando, Pai, pois a minha vontade é morar contigo nos teus céus, meu Deus. Faz morada no meu ser, meu Pai, que teu Espírito Santo venha fazer morada no meu corpo, que neste momento, Deus, o meu nome seja escrito no livro da vida, e não risque jamais o meu nome, Deus, para que eu esteja contigo por toda a eternidade, para que eu possa, Deus, saborear da tua presença já aqui na terra e seguir contigo eternamente. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém? E graças a Deus. Viu que oração simples? Simples. Agora, precisa ser de coração. Você precisa realmente querer estar com Deus. Faça isso. Queira estar com Deus. E você estará, porque Deus está com você. Amém? Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa todo o teu povo em toda a face da terra. Guarda teu povo, Pai, deste mal que está assolando a face da terra, meu Pai. Esse coronavírus, essa doença maligna, Pai, que tem matado tantas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra, Pai, o teu povo, Senhor, porque o Senhor tem compromisso com o teu povo, Senhor. O Senhor diz, Pai, que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aqueles que confiam em ti, Senhor, que põem a sua fé em ti, nós te pedimos livramento, Pai, para a glória, para o louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.